A paz do Senhor, amada igreja. Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui, missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Amém? Que Papai do Céu nesse dia possa lhe abrir o entendimento, que Ele possa derramar sobre você o descanso, lhe trazendo respostas daquilo que você tem buscado do Senhor. Que o Senhor Deus venha tranquilizar e aquietar a tua alma nesse dia, derramando sobre você o renovo do Espírito, a mansidão no Espírito, a bondade e a longanimidade do Espírito Santo esteja sobre a tua vida nesse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos continuar falando sobre lugar, que não existe lugar, específico para quando Deus te chama no momento de intercessão, tá? Nós sabemos que tem lugares específicos para nós orarmos, quando nós vamos buscar aquela comunhão com o Pai, quando nós vamos buscar ali uma intimidade maior com o Senhor, sabe? Um diálogo íntimo com o Pai, ficar no secreto. Porque a palavra do Senhor em Mateus 6, ela já nos ensina a entrar no secreto com o Senhor, né? Entra para o teu quarto, fecha a porta e fala no secreto com o Senhor. Então, quando nós queremos uma intimidade com o Pai no secreto, nós precisamos buscar um lugar de refúgio. Buscar um lugar onde você fique à vontade com o Senhor. Mas quando você é tocado pelo Espírito Santo a se recolher naquele momento para orar, você tem que obedecer. Às vezes você pode estar na rua, às vezes você pode estar na casa de alguém, às vezes você pode estar no teu quarto, às vezes você pode estar tomando banho. Não importa. Não espere passar aquele momento. Se Deus está te tocando para você abrir a tua boca e orar por alguém, ore. Faça isso. Às vezes você acorda durante a noite, na madrugada, com um pensamento em alguém. É Deus te chamando para orar, para interceder por alguém. E não importa onde você esteja, tá? Ore ao Senhor. E eu quero dar exemplo de uma oração de intercessão de Pedro. Pedro, ele orou no terraço. Isso mesmo, ele subiu até o terraço para ali ficar à vontade com o Senhor e orar. Deus o chamou para um momento de intimidade e de intercessão. Lá em Atos 10, verso 9, a palavra do Senhor nos diz assim: E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Esse versículo, ele vai contar aqui, em todo esse capítulo 10, ele vai falar a história de Cornélio, de um homem que era temente ao Senhor, mas um homem ainda religioso. Um homem que era servo do Deus Altíssimo, que ele temia o Senhor, mas ainda não fora batizado, nem nas águas e nem no Espírito. E Deus ali falou com aquele homem. Deus trouxe algo ao coração dele, porque Deus o chamava. E ele precisava então encontrar-se com Pedro. Então Deus falou em visão a este homem que ele mandasse 2 varões e ali isse à procura de Simão, chamado Pedro. Deus já estava falando com aquele homem para buscar Pedro. Mas nisso, Deus incomodou a Pedro, que também estava em jejum,
E então ele incomodou a Pedro em teu espírito para que ele orasse. E então Pedro subiu até o terraço para falar com o Senhor. E lá o Senhor lhe mostrou uma visão. Deus precisava trabalhar no interior de Pedro. Deus precisava dar a ele uma visão e mostrar para ele uma revelação, para que ele pudesse entender. Porque se aqueles varões chegassem lá a falar com Pedro, Pedro não iria entender. Pedro não iria com aqueles homens. Então Deus precisava concluir a obra dele, para que aquele homem fosse transformado, para que Cornélio ainda fosse salvo. Deus precisava então trabalhar sobre a vida de Pedro, para que Pedro fosse esse instrumento necessário na salvação de Cornélio, e não só na salvação de Cornélio, mas também na vida de outros. E então o que Deus fez foi dar uma visão a Pedro. No momento em que Pedro obedeceu à voz do Senhor dentro dele e foi a orar, a interceder, foi ali a buscar a essência do Senhor, então Deus falou com ele através de uma visão. Deus mostrou ali uma visão em aberto. E o que Deus queria mostrar naquela visão é que Ele não faz acepção de pessoas. Que Pedro estivesse aberto para ouvir e para deixar de ser instrumento nas mãos do Senhor, para que vidas fossem salvas. Então, Pedro ouviu aquela visão, mas ainda sem entender, e assim procurou obedecer ao Senhor. Acompanhou aqueles homens. E chegando lá, ele foi entender o que Deus estava falando. Ele começou a ter o discernimento do que o Espírito Santo estava lhe falando e lhe tinha mostrado. Ele pôde entender que Deus não faz acepção de pessoas e que Deus quer salvar a todos. Deus estava também quebrando um sistema religioso na vida de Pedro, para que também aquelas pessoas ali na casa de Cornélio também fosse quebrado aquele sistema religioso na vida deles, e eles então fossem verdadeiros servos e cristãos servindo ao Senhor. O que essa lição nos mostra aqui é que quando Deus nos chama a orar, quando Deus nos chama a buscar, às vezes nós não sabemos o que Deus quer falar conosco, mas Deus vai nos tocar para que nós possamos entrar em oração, entrar numa intimidade maior com o Senhor. E quando nós procuramos obedecer ao Senhor, algo maravilhoso acontece. Procure obedecer à voz do Senhor, porque através da tua oração, Deus já está fazendo algo na vida de alguém. Deus só quer que você seja instrumento. Deus só quer que você seja canal de bênção para ajudar outras vidas. Vidas podem ser salvas, vidas podem ser libertas através da sua oração. Porque enquanto aqueles homens estavam ao caminho para ir ao encontro de Simão, Deus já estava tocando em Simão, para que ele fosse buscar do Senhor, para que ele fosse ao encontro de Cornélio. Então, nós precisamos entrar em renúncia. Precisamos procurar ouvir a voz do Senhor, entrar em obediência e buscar a verdade. Não importa o que nós aprendemos, não importa o que foi nos ensinado, nós precisamos estar disponíveis para as boas novas do Senhor. Deus tinha algo novo a entregar a Pedro, porque Pedro estava tendo uma visão limitada, uma visão da salvação que era limitada, e Deus queria muito mais. Então Deus precisou abrir os olhos de Pedro, dar uma visão além daquilo
abrir a visão dele e dar o entendimento ainda maior. E ali Simão teve esse discernimento, porque obedeceu a voz do Senhor. Então que nesse dia, se o Senhor estiver te tocando, se o Senhor te tocou, se o Senhor te convocou, se o Senhor colocou um nome na tua mente, no teu coração, para você orar, ore ao Senhor, clame por essa vida, interceda. Se Deus colocou um sentimento dentro de si, se recolha e vá para a oração, que Deus vai te mostrar coisas maravilhosas. Deus vai lhe abrir a visão, vai lhe abrir o entendimento, vai lhe trazer quebrantamento. Deus vai abrir os teus ouvidos para que você possa ouvir a voz do Senhor. Deus vai trazer grandes revelações à tua vida e crescimento. Pode ter certeza que através de ti, vidas serão salvas. Vidas terão um encontro sobrenatural com Deus, porque você será canal de bênção, porque você obedeceu a Deus. Então, seja um intercessor, não importa onde, mesmo que seja numa cama, mesmo que seja numa cruz, mesmo que seja no mar, mesmo que seja dentro de um peixe, mesmo que esteja na rua, mesmo que esteja no terraço de uma casa. Não importa. Ouça a voz do Senhor e obedeça. Amém? Que essa palavra eu tenha falado contigo nesse dia, porque eu tenho certeza que ela falou sim. Eu tenho certeza que Deus está tocando em vidas, Deus está colocando sentimentos dentro de vidas para estar em oração, para clamar ao Pai por outras vidas. E eu quero te dizer, deixa Deus te usar, porque Deus vai te usar. Só diga, Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, e Deus vai te usar. Seja canal de bênção, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer a luz do Senhor sobre ti e te dê a paz. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um excelente e abençoado dia na presença do Pai. Amém, Jesus.